a todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Saibam que a partir do momento que tomamos a decisão de estar aqui hoje, a espiritualidade já preparou o ambiente para que todas as nossas necessidades sejam atendidas. Portanto, eu convido todos a uma prece de agradecimento. Quem preferir pode fechar os olhos para uma melhor concentração. Vamos visualizar a imagem do nosso amado Mestre Jesus. Deus, Senhor da vida, obrigada por nos ajudar a levantar no dia de hoje, para admirar esse dia maravilhoso que nos deste como presente. Senhor, obrigada por todas as oportunidades que já tivemos hoje e por aquelas que ainda teremos de evoluir, de crescer, de mudar, que sejamos sempre melhores. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é obsessão e fanatismo. É um tema de pesquisa livre e eu peço a todos que abracem mentalmente a Rúbia, que transmitirá essa palestra para nós. Seja feliz, Rúbia. Muito obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus derrame suas bênçãos sobre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos assimilar, compreender bem os seus ensinamentos. O tema de hoje consta em diversas obras espíritas. E quanto mais nós lemos sobre ele, quanto mais nós conseguimos entender a seriedade desse assunto, mais fica claro em nosso íntimo a necessidade do orar e vigiar que Jesus nos recomendou. Obsessão e fanatismo. O fanatismo, ele é uma consequência da obsessão. Hipócrates, há 460 anos antes de Cristo, relacionava doenças nervosas com alterações de humores. Na Idade Média, relacionava-se doenças nervosas com processos demoníacos. Em todas as épocas da história da civilização humana, sempre existiram pessoas sofrendo a influência de espíritos. Nabucodonosor II, rei dos caldeus, pastava no jardim do seu palácio como se fosse um animal. Tibério, envolvido por muitos espíritos, cometeu muitas maldades. Muitos endemoniados, ou seja, pessoas sob a influência de espíritos, foram tratadas na época de Jesus. Nero, sobre uma forte influência espiritual, mandou matar sua mãe e sua esposa. Maupassant, num ataque de loucura, cortou a sua garganta, vindo a morrer em seguida. Van Gogh, num momento de insanidade, cortou as suas orelhas. Enviou-as de presente à sua amada, se matando depois com um tiro. Schumann atirou-se no rio Reno. Foi salvo pelos amigos, mas terminou seus dias em um hospício. A medicina, em todas as épocas, desde a antiguidade, sempre procurou auxiliar essas pessoas. No campo da psiquiatria, muitos estudiosos sempre relacionaram doenças nervosas como sendo causadas por espíritos. Mas os preconceitos da época impediram que essas pesquisas
continuassem, fossem adiante. E diante desses fatos históricos que aqui nós rememoramos, nós nos perguntamos, mas o que é esse processo, muito entre aspas, de alguém estar endemoniado? Ou, no linguajar da doutrina espírita, o que é a obsessão? E a doutrina nos esclarece que a obsessão é um domínio que espíritos inferiores exercem sobre as pessoas. Com que finalidade? Com a finalidade de submeter as pessoas à sua vontade. E dessa forma, satisfazendo seus interesses, satisfazendo seus caprichos. A doutrina nos diz ainda que a obsessão é sempre causada por espíritos inferiores. E esses espíritos inferiores, eles abraçam a pessoa como um abraço de urso. O espírito obsessor, ele interpenetra os fluidos perispirituais. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. E os fluidos perispirituais desse perispírito recebem toda a influência do espírito obsessor. E essa interpenetração nos fluidos perispirituais, ela ocorre como se fosse um verdadeiro manto. Então, a criatura, a pessoa, o obsidiado, ele fica como que envolto neste manto fluídico. Desta forma, o pensamento e a vontade do obsessor e do obsidiado se confundem. E o espírito obsessor se serve do corpo da outra pessoa como se fosse o seu, fazendo-a agir de acordo com a sua vontade, fazendo-a pensar, falar em seu lugar. Então, a pessoa comete determinados atos sobre um forte comando e fala coisas que provavelmente, sem essa influência, não falaria. Faz coisas que provavelmente, sem essa influência, não faria. Quem descobriu a obsessão foi a mediunidade. Da mesma forma que o microscópio permitiu ao homem identificar a presença dos seres microscópicos, portanto invisíveis aos nossos olhos, a mediunidade possibilitou identificar a presença dos inimigos ocultos. E ao contrário do que ouvimos por aí, o espiritismo não atrai os maus espíritos, porque é muito comum nós ouvirmos, com a licença da palavra, espiritismo é coisa do diabo. E o espiritismo não atrai esses maus espíritos, muito pelo contrário. O espiritismo ele vem fornecer os remédios, as terapias contra esses males. O perigo da obsessão está nos conselhos perniciosos que esses espíritos dão sob a forma de benevolência. Então, é uma linha muito tênue para se perceber. E facilmente a pessoa acaba sendo enganada. Porque, sob uma falsa aparência de bondade, intuições negativas vão lhe sendo insufladas. E, sob esses conselhos perniciosos, compromete o comportamento da pessoa. Compromete, muitas vezes, a saúde, a fortuna, até mesmo a própria vida. Não são poucos os casos de pessoas que podem chegar a óbito sobre tamanha influência obsessiva. Manuel Filomeno de Miranda nos fala que obsessão é uma enfermidade de longo curso. Vamos refletir sobre isso um pouco melhor. E por ser uma enfermidade de longo curso, ela exige sim uma terapia especializada, cujos resultados nem sempre podem ser obtidos rapidamente. Às vezes, uma pessoa, sob uma influência de obsessão, ela inicia um tratamento, mas, imediatistas como somos,
queremos o tratamento de uma forma muito rápida. E não é tão simples assim. Como Manuel Filomeno de Miranda nos coloca, os resultados virão, mas às vezes demora um pouco mais do que aquilo que nós estávamos esperando. Sueli Caldas Schubert nos fala que a obsessão é uma cobrança. Uma cobrança que bate às portas da nossa alma. Nos diz ainda que é um processo bilateral. De um lado, nós vamos ter o espírito cobrador, que está sedento de vingança, porque ele se sente injustiçado. E do outro, nós temos o espírito devedor, que traz no seu perispírito marcas de culpa, de remorso, de ódio, muitas vezes. A obsessão, portanto, é uma influência energética, é uma influência eletromagnética, bastante nociva, bastante prejudicial, porque fluidos tóxicos são inoculados no perispírito da pessoa de maneira constante. Mas por que tudo isso? Deus não é o nosso Pai? Deus permite que isso aconteça? Nenhum espírito recebe a incumbência de fazer o mal. Os espíritos assim o fazem por livre e espontânea vontade. E Deus assim o permite, porque neste processo complexo, ambas as partes serão beneficiadas. Porque tanto o obsessor como o obsediado terão a oportunidade de rever os seus equívocos. Terão a oportunidade de se acertarem no caminho da evolução. As causas da obsessão estão relacionadas com a nossa inferioridade moral. São os nossos vícios, paixões, perversões sexuais, ganâncias, crimes, apegos excessivos a pessoas ou a objetos. E em função dessa inferioridade moral, nós entramos em sintonia vibratória com esses espíritos. Porque, como nós falamos, ela é uma influência eletromagnética, uma influência energética. Então, estabelece-se, por conta da nossa falta de moralidade, esta sintonia vibratória. Emmanuel nos coloca uma série de alertas para aprendermos a ser melhores. Emmanuel nos fala que a cabeça desocupada, a palavra irreverente, a boca maledicente, as conversas inúteis, fúteis, o gesto intempestivo, a conduta agressiva, o desejo de apreço e reconhecimento, a fuga para o álcool, para as drogas, são portas abertas à obsessão. Ney Prieto Pérez, analisando o livro dos médiuns, também nos dá uns toques, também nos pede para prestar atenção nos processos de vingança que se estabelece quando uma das partes, encarnadas ou desencarnadas, se sente magoada, se sente lesada por alguma coisa que aconteceu. E este sofrimento, esta mágoa, que pode ter sido desenvolvida em vidas anteriores, mas pode ter sido desenvolvida nesta própria vida, é também um passo para esta sintonia vibratória. Ou ainda, o simples desejo de fazer o mal, que nós sabemos existir. Nós sabemos que existem espíritos inferiores que se comprazem em fazer o mal. Eles têm prazer nisso, eles se divertem com isso, em fazer alguém sofrer. E se nós entrarmos em sintonia, às vezes não existe elo nenhum, mas a nossa sintonia deu a oportunidade desses espíritos, pelo simples desejo de fazer o mal, provocar algum tipo de sofrimento.
Ou ainda, a obsessão pode acontecer para que o espírito usufrua dos comportamentos que ele tinha em vida. Então, levar alguém a cometer determinado ato é uma boa, porque o espírito obsessor, eu, obsessor, vou poder usufruir dos fluidos que serão emanados naquele ato. Ainda nos fala Ney Prieto Pérez que o apego exagerado por pessoas também é algo bastante complicado, porque o apego exagerado é diferente de amar profundamente alguém. Pelo simples interesse de destruir, de desunir, de dominar. Muitas vezes a obsessão ela parte de espíritos inteligentes que existem nas esferas interiores. Provavelmente, todos aqui possam ter visto aquele filme Ghost, onde o espírito tenta movimentar a tampinha, mas um consegue e o outro não. Porque saber manipular o fluido depende de uma inteligência. A obsessão é manipulação de fluidos. Então, o espírito, às vezes, ele sabe muito bem como fazer isso. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos fala que caminhamos pelo universo sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Então, por mais que nós pensamos em nos esconder em meio à multidão, nós seremos percebidos. Porque os nossos pensamentos exteriorizam aquilo que nós somos na realidade. Então, por mais que possamos ter uma determinada aparência, são os nossos pensamentos que farão com que os nossos inimigos vão nos localizar. Em Mecanismos da Mediunidade, o mesmo autor espiritual, André Luiz, ele nos fala que o pensamento é um fluxo de energia com inimaginável poder criador. Então, aquilo que nós pensamos, nós criamos. E que, por ser um fluxo criador, esses pensamentos vitalizam todos os centros da alma, todos os centros perispirituais e, consequentemente, todos os plexos do corpo físico. Olha que complicado, né? Os nossos pensamentos vão atuar em todos os centros da nossa alma, refletindo em todos os plexos do nosso corpo físico. Por isso, é necessário compreendermos que a obsessão, ela tanto ocorre entre espíritos encarnados, nós podemos perseguir alguém com os nossos pensamentos, ou podemos ser perseguidos, entre espíritos desencarnados e entre espíritos encarnados e desencarnados, que é o que a gente logo pensa. A obsessão, ela pode, inclusive, ter o seu início logo após a fecundação. Porque o espírito que tem sede de vingança, ele vai acompanhar a sua vítima logo após o seu nascimento e também após o seu desencarne. Ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos esclarece que os obsessores se apoderam dos neurônios do hipotálamo, corpo físico. E esses neurônios, sob a ação do obsessor, permite que ele controle todo o centro coronário. E, dessa forma, inibe as funções vitais. Então, começamos a ter perturbações orgânicas. A hora que as funções vitais ficam comprometidas, obsessor e obsediado passam a viver numa profunda sintonia vibratória. E, dessa forma, as forças psíquicas do encarnado, se estabelecermos aqui um exemplo de encarnado e desencarnado, ou de qualquer uma das partes, se esvaem. Então, as forças psíquicas começam a ser absorvidas.
Bezerra de Menezes, em Loucura sob Novo Prisma, complementa que nos casos de loucura propriamente dito, nós temos uma cisão. Rompe-se a harmonia entre a alma e o cérebro físico. E este cérebro, então perturbado, ele fica com dificuldade de transmitir fielmente os pensamentos do espírito. Ou seja, o espírito pensa. O cérebro está em boas condições de transmitir esse pensamento. Mas por conta desta influência fluídica negativa, ele passa a ter uma incapacidade material de receber ou transmitir os comandos do espírito. Já na loucura sem lesão cerebral, onde não chega a ter essa cisão, essa harmonia do cérebro físico com a ação espiritual, na loucura sem lesão cerebral, é algo que está sempre sob a influência de espíritos inferiores. A loucura sem lesão cerebral é a loucura mental, psíquica ou obsessão propriamente dita. Nesse caso, o espírito vai formular o seu pensamento, mas vai ter uma perturbação na transmissão desse pensamento. O espírito pensa, mas não consegue efetivamente transmitir aquilo que gostaria. Tanto na loucura com lesão cerebral ou na obsessão, o espírito é sempre lúcido. O problema está na não manifestação do pensamento. Como nós falamos no começo, o obsessor ele faz com que o obsediado pense, haja em seu lugar. Essa ação fluídica sobre o cérebro, propriamente dito, no caso de loucuras, se não for removida a tempo, vai causando problemas sérios ao órgão. E cada vez mais sério, quanto mais tempo a pessoa estiver sob essa influência negativa. Quanto mais tempo o cérebro estiver sob essa influência tóxica. Porque é o início de um processo obsessão. Esta intoxicação do perispírito. Isso faz com que a pessoa, com o tempo, vá perdendo a vontade, vá perdendo o livre-arbítrio. E daí decorrem muitas consequências, como ansiedade, fobias, depressões. A segunda parte da obsessão, porque a coisa vai complicando, já é o comprometimento das funções orgânicas. Já passamos agora do perispírito para o corpo físico. E as funções orgânicas estão comprometidas. Se a pessoa não procurar restabelecer a harmonia com terapias especializadas, ela acaba passando para a terceira fase da obsessão, que é onde começam a acontecer alterações na estrutura celular. E daí começam a surgir neoplasias, benignas ou malignas. Na Gênese, Kardec relata que nos casos de obsessão grave, o obsidiado ele fica de tal maneira envolvido por esses fluidos nocivos que ele não consegue neutralizá-los. Ele não consegue receber, substituir esses fluidos nocivos pelos fluidos salutares, pelos fluidos bons. E quanto mais envolvido ele estiver, mais ele absorve esses fluidos negativos como se fosse uma esponja. O diagnóstico deste processo obsessivo é super importante para a terapia especializada. Acontece que não é tão simples assim. Porque sintomas e os sinais de uma loucura com lesão cerebral ou de uma loucura sem lesão cerebral, que é a obsessão propriamente dita, apresentam sinais, sintomas muito parecidos. Por isso é que as casas espíritas
precisam sempre respeitar as orientações médicas. Então, aí vem as orientações das medicações, das terapias. Mas a medicina também precisa tratar os seus pacientes admitindo a hipótese da obsessão, ainda que não comprovada cientificamente. Então, nós temos uma via de mão dupla. A questão médica, sim, porque nós temos danos no corpo físico. Mas efeito, a causa está na questão espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, mais uma vez, agora na obra Bastidores da Obsessão, ele nos fala que precisamos estar atentos quando escutamos no fundo da nossa alma uma ideia fixa que interfere no fluxo dos nossos pensamentos. É um sinal. Tem alguma ideia fixa constantemente aparecendo em nossa mente? É um alerta. Nos diz ainda, quando uma força psíquica atrapalha o fluxo mental, ou quando ainda percebemos que a nossa vontade está dominada por uma outra vontade. Isso é bastante comum. Então, são sinais que nós podemos ler, que nós podemos fazer, porque podemos estar sofrendo uma influência espiritual negativa por conta daquela série de situações que Emmanuel, lá atrás, nos deu algumas dicas. Os espíritos atuam nos fluidos perespirituais através do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para os homens. Então, tudo que nós construímos com as mãos, eles constroem simplesmente com a vontade, simplesmente com o pensamento. Por isso, a importância do orar e vigiar que Jesus nos recomendou. A importância de unirmos os nossos pensamentos com os bons sentimentos. Sentimentos de orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes, são sentimentos que nos colocam em sintonia com esta faixa vibratória. Enquanto que sentimentos de bondade, de benevolência, de caridade, também nos colocam em sintonia, mas não mais com esta faixa vibratória. Permitindo, inclusive, substituir toda essa questão fluídica nociva que estamos aqui refletindo pelos fluidos salutares. Nossa, e aí? Tudo isso tem cura? Claro que tem cura. E a cura se dá pela substituição desses fluidos. Retira-se os fluidos nocivos e se substitui pelos fluidos salutares. Só que isso depende de vontade, isso depende de energia. A nossa vontade, a nossa energia. Tem tratamento especializado? Tem tratamento especializado. Através de reuniões doutrinárias, como essa, aonde nós temos a oportunidade de crescer moralmente e espiritualmente. Através de reunião de desobsessão, sempre com o foco no perdão. Através do passe, porque o passe é justamente a substituição desses fluidos. Através da água fluidificada, que também é uma outra forma de propiciar a substituição desses fluidos. Sem deixarmos de falar da importância do culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no lar, ele vai permitindo o nosso crescimento interior. E à medida que nós vamos crescendo enquanto espíritos, nós conseguimos vigiar mais os nossos pensamentos. Lembra, são os nossos pensamentos que permitem sermos identificados na multidão.
E o culto do evangelho no lar, ele vai permitir vigiarmos as nossas palavras. Vai permitir vigiar os nossos atos. E tudo isso é um processo. Não é algo que a gente decide agora e eu vou já estar 100%. É um processo. Porque, como diz Emmanuel, nós temos séculos de escuridão, de equívocos atrás de nós. E a nossa melhora requer força de vontade. Mas ao dar o primeiro passo já é uma grande coisa. Ao ter a consciência de como a coisa se processa, porque a doutrina vem muito claramente explicando, nós somos munidos, em primeiro lugar, da razão. E, mediante a razão, nós vamos, com energia e vontade, combatendo tudo aquilo que a gente fala, sabe, que vai nos colocar em sintonia vibratória com planos espirituais inferiores. Portanto, é a nossa transformação. É a nossa transformação que muda o nosso campo eletromagnético. Sempre é uma influência energética. E este campo eletromagnético que está no nosso perispírito, que vem de nós, espíritos, uma vez modificado, começa a nos afastar desta influência espiritual inferior. Porque espírito inferior nenhum vai insistir num campo que não lhe dá liga, que não dá elo vibratório. Agora, é importantíssimo que reflitamos juntos numa questão. Os espíritos obsessores não são uma raça de criaturas diferentes. São espíritos saídos da mão do Criador, como nós. Portanto, não são demônios desencarnados, pelo amor de Deus. É claro que, em sã consciência, ninguém se afina com o mal. Se a gente estabelecer uma pesquisa, ninguém vai testemunhar esta afinidade. Ninguém se harmoniza com a doença. Mas existe um mal. Existe uma doença. E se nós nos preocupamos tanto em tratarmos os enfermos do corpo, quando nós não estamos bem, quando alguém da nossa família não está bem, qual é a nossa primeira preocupação? Precisamos procurar um médico. Então, se nós temos essa preocupação salutar, evidente, de tratar os enfermos do corpo, por que não vamos nos preocupar em auxiliar esses irmãos que, por algum motivo, despencaram sob o ponto de vista espiritual? Às vezes, esses irmãos caíram sob o ponto de vista espiritual, no sentido de estar se alimentando da vingança, do ódio, de querer fazer o mal, nesse sentido, porque nós mesmos fomos os causadores. Fica para nós refletirmos. Será que a gente não magoou alguém tão profundamente que essa pessoa hoje está amarga desse jeito? Então, precisamos ter a consciência de auxiliar esses irmãos que estão nesta condição espiritual momentânea. Porque, afinal de contas, são seres espirituais como nós. Ou são seres humanos como nós. E, da mesma forma que nós, aguardam proteção. Aguardam remédios que lhes permita se libertar dessa situação. Existem muitas obras do Chico, né? Pelo André Luiz, relatando a influência dos espíritos das sombras, causando tantos males, mas quando dão a pequena abertura para que o socorro lhes atinja,
porque a bondade está ao seu redor sempre, é uma questão de sintonia. E quando esses espíritos entram em sintonia com esta bondade que está ao seu redor, o quanto não se sentem arrependidos. Nas obras do André, brilhantemente, vêm esses quadros reais. Então, na realidade, esses espíritos aguardam remédio, aguardam proteção. Por mais endividado, por mais inferior que seja um espírito, Deus jamais o abandona. Os espíritos protetores, os missionários de Jesus, percorrem todos os cantos do universo. Dão a proteção ao nosso lar terreno. Nós bem sabemos disso. Mas também dão a proteção aos abismos da sombra. Levando esperança, levando consolo a esta faixa de espíritos, agora trocamos o termo, sofredores. Espíritos inferiores, espíritos sofredores. E os mensageiros do Cristo levam consolo, levam esperança a esses irmãos que despertam depois da morte, às vezes cheios de remorso, às vezes à beira da loucura, porque a loucura que Bezerra de Menezes nos fala é a loucura do espírito. Então ela se manifesta também no plano espiritual. Não nos esqueçamos que muitas vezes nós podemos ter débitos com esses espíritos e, por isso, a necessidade de darmos um passo para a nossa renovação interior. A necessidade de sermos nós os primeiros a mudar. Porque a partir do momento em que nós conseguimos promover uma reforma interior, nós nos colocamos em condições de levar ajuda. Então aí, nós não estamos mais alimentando a situação. Sueli Caldas nos disse que é um processo de mão dupla, bilateral. Quando nós nos renovamos moralmente, nós entramos em condições de auxiliar. E vamos buscar acender em nossos corações a chama da prece. Vamos orar. Vamos orar por nós, pedindo aos nossos anjos guardiões que nos ajude a combater as nossas inferioridades, que nós somos conscientes que temos muitas. Então vamos pedir que nos auxilie a sermos fortes, a nos ajudar a sair desta faixa vibratória. Vamos deslizar muitas vezes? Certamente. Mas cada vez que deslizarmos, nós vamos ter força de vontade para nos levantar. Vamos pedir a esses espíritos amigos, que estão em todos os cantos do universo, que nos ajude a melhorar o nosso planeta. Nunca o planeta esteve sob tamanha faixa de espíritos obsessores. A espiritualidade fala que a atmosfera espiritual ao redor do planeta é muito negra. Mas somos nós que estamos atraindo. Somos nós que estamos possibilitando esta ação. Somos nós que estamos dando sintonia para que esses espíritos sofredores, que não despertaram ainda, façam tamanha bagunça espiritual. Então vamos pedir para que Deus nos ajude a ser melhores e assim ajudarmos na transformação do nosso planeta, que muito necessita. A oração clareará a nossa alma. E aí, com a alma clareada, nós conseguiremos enxergar que esses espíritos que nós estamos aqui chamando de espíritos obsessores, nada mais são do que companheiros do nosso caminho. Muita paz a todos. Obrigada, Rúbia, por compartilhar conosco todo o seu aprendizado, pelo menos uma parte dele, porque com certeza
essa pesquisa foi longa. Convido novamente a todos os companheiros a fecharem os olhos, somente aqueles que se sentirem à vontade, para as nossas vibrações. Vamos buscar no nosso íntimo o nosso melhor sentimento, as nossas melhores energias, para transmitir neste momento a todas as pessoas que necessitam. Por todos aqueles que estão doentes, seja física ou mentalmente, para que a espiritualidade leve o amparo, a esperança de melhoras e o conforto, vibremos. Pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, aqueles que não puderam estar aqui hoje, e por aqueles que ainda não estão preparados para estar aqui hoje. Que a espiritualidade leve paz, equilíbrio e conforto, vibremos. Pelo planeta Terra, esse globo azul que necessita tanto mudar, necessita se equilibrar. Que a espiritualidade nos ajude a levar esses sentimentos bons, essa energia boa a todo o planeta, pedindo pelo fim de todo e qualquer confronto, pelo fim das maldades, do egoísmo e do orgulho, vibremos. Deus, nosso Pai amado, esteja conosco durante toda essa semana, que consigamos levar o melhor de nós em todo o nosso caminho, em todos os dias dessa semana. Mestre Jesus, obrigada pelos seus ensinamentos, que possamos transformar todo esse aprendizado em ações para sermos instrumentos na evolução do planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora para o passe e eu vou ler para vocês as instruções. O passe coletivo é um momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em outras modalidades de passe. Eu vou chamar agora o Renato, que fará a condução do passe. Eu convido aos nossos amigos colaboradores do passe que venham aqui na frente, por favor. Depois de uma palestra muito esclarecedora, uma aula que nos foi passada hoje, com muita informação e muita reflexão, vamos nos imbuir nesse clima fluídico, através da espiritualidade, no momento do passe. É um momento de trazermos Jesus para dentro de nossos corações, pedindo muita paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Temos também o passe à distância, um trabalho totalmente elaborado pela espiritualidade maior. Então pedimos a todos que têm uma ou mais pessoas em pensamento hoje, que pensem alternadamente,
ora em um, ora em outro, desejando os melhores sentimentos de paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? Agradecidos a Deus por essa infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Devolvo a palavra para a Tânia, que fará as informações finais. Bom, para quem gosta de se preparar, o tema para a próxima palestra será Transmissão do Pensamento. É extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 9 a 15. Encontro com a Cultura Espírita convida a todos para a palestra Pensamento e Vida, linkando com as descobertas da neurociência, com a presença de Deusa Samu, psicóloga, clínica e hospitalar, com licenciatura em Antropologia, Filosofia e Sociologia. Será no dia 29 de abril, às 19h30, aqui na Unidade de Santana, e no dia 30, às 17h30, na Unidade de Vila Galvão. O evento é gratuito. Aproveitem, tragam as famílias e os amigos. Programa de apoio à gestante está com vagas abertas para cadastros. Oferecemos cestas básicas semanais e enxoval ao término do 8º mês de gravidez. Inscrições e mais informações às segundas-feiras, às 13h30, no plantão de orientações das unidades doutrinárias de Santana e Vila Galvão. Uma excelente semana a todos. Pedimos só que aguardem a orientação dos nossos amigos para a saída, que saiam em silêncio, porque a espiritualidade ainda continua os trabalhos. Obrigada.